Olá, está começando o segundo Rio TV Debate virtual. Hoje para discutir os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o turismo e o segmento de bares e restaurantes. Os nossos convidados são o vereador Rafael Aloysio Freitas e Fernando Blower, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio, o Sindirio. Obrigada pela presença de vocês nesse momento importante que a gente está passando de pandemia. Em primeiro lugar, eu gostaria de uma análise do efeito da pandemia no segmento de bares e restaurantes. Bom, vamos lá, se me permite começar, Ingrid, realmente a situação para o nosso setor ela é a mais delicada possível. É difícil até de descrever e de encontrar uma palavra que defina bem esse momento. A gente tem a imensa maioria dos restaurantes ou fechado, quer dizer, 0% de faturamento, ou operando num regime de contingência muito grande, tentando através de delivery e de takeaway, que é retirada na loja, algum nível de faturamento. Mas a gente tem aí dados significativos que mostram que a maior parte desses estabelecimentos já realizou demissões, 75% já realizaram demissões, e isso tem aumentado, e que muitos deles, pelo menos 80%, tentaram crédito, não estão conseguindo, e se não tiverem crédito, não vão conseguir retomar as atividades quando as restrições baixarem. Então, a gente está falando da iminência de encerramento de atividades de muitas marcas famosas, lugares que são referência nos seus bairros e na cidade como um todo. Então, é um impacto realmente muito significativo e a gente tem que ficar muito alerta. Vereador, pegando esse gancho do Fernando, né, em relação ao impacto sobre o turismo no segmento dos bares e restaurantes, a gente tem dados da Confederação Nacional do Comércio na segunda quinzena desse mês de março que passou agora, que aponta uma queda de 84% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Eu queria a sua leitura em relação a isso, vereador. Bom, vamos lá. Boa tarde, Ingrid, Fernando, Ana Luísa. Acho que a gente está no momento ímpar, mas um ímpar que é ruim, não um ímpar que é bom. É um momento inédito para o lado ruim. E a gente tem que saber lidar com isso dia a dia, ter calma e serenidade para tentar buscar as melhores soluções, que os nossos governantes consigam tomar decisões que, ao mesmo tempo, você consiga um equilíbrio entre salvar a vida das pessoas, mas também não detonar toda a cadeia econômica que existe na cidade, nos estados e por aí vai. Então, o setor do turismo, naturalmente, foi o primeiro logo a sofrer o baque, vai ser o último a talvez conseguir o retorno, né? O setor de bar e restaurante está completamente inserido dentro nessa situação. É um setor também que sofreu muito, está sofrendo muito. Boa parte é um setor que talvez tenha a cara da cidade do Rio de Janeiro, né? Quando se fala em bar e restaurante, você pensa Rio de Janeiro. Então, não é à toa que é um dos setores econômicos mais importantes do nosso dia a dia. E hoje, pelos decretos que vieram com a pandemia, eles só estão autorizados a funcionarem com a entrega, com delivery, né? É óbvio que o delivery sempre fez parte de boa parte deles, principalmente dos restaurantes, mas é um complemento, né? O forte é aquela questão do convívio, do bate-papo, de estar todo mundo ali socializando, e com tudo isso está acontecendo, obviamente, sofreu um baque enorme. Então, eu vejo que hoje é muito necessário que se tenha uma intervenção forte das três esferas governamentais, tanto do governo federal, quanto estadual, quanto municipal, e na busca de soluções e ações que realmente consigam, na prática, fazer um estanque na sangria e fazer com que eles consigam se manter sobrevivendo nesse período e que possibilite uma retomada futura desse negócio. Aqui no município, a gente fez algumas reuniões aí com representantes da prefeitura e a todo momento está tentando atualizar ações para que dê condições mínimas de funcionamento nesse período. O governo federal, a gente está tentando ver quais são as ações necessárias que eles precisam tomar, algumas boas e outras que foram anunciadas, mas que na prática não estão funcionando. Por exemplo, a MP 936, que trata da suspensão de contratos de trabalho, talvez tenha sido algo de bom que eles estão conseguindo ali resolver e suportar. Em compensação, todas aquelas linhas de créditos que foram anunciadas, especialmente pelo Banco Central, pela Caixa Econômica, ou BNDES,
que colocariam condições de crédito muito boas, a juros muito baixos para esses empresários e comerciantes, principalmente do setor de bar e restaurante, para que eles pudessem suportar também uma folha de pagamento, ou possam sobreviver nesse período com a possibilidade de pagar todo esse empréstimo somente daqui a muitos meses. Isso ficou bonito do discurso, mas na prática não está funcionando. E quando cada um deles liga o seu banco, o banco diz que não, aqui as taxas são as mesmas de antes, as condições de crédito vão passar pela mesma análise de antes, então você continua com uma burocracia enorme e sem ter a garantia de que vai receber o dinheiro, e se receber, né, em que condições você vai ter que ir pagando tudo isso. Então, isso está sendo assim, bem difícil, imagino que bem difícil para o Fernando e para todos que estão nesse ramo. E a gente precisa assim, ser mais prático, né? O governo federal precisa ter uma mão mais forte. O Estado, nesse momento, ele tem que intervir para que consiga reequilibrar os rumos econômicos. E no turismo é a mesma coisa. A NP do turismo talvez tenha sido também muito boa para o setor, a NP 948, que fala da questão do ressarcimento em até um ano pós-pandemia para quem já tinha contratado atividades no ramo de viagem, turismo e outras, cultura. E isso acho que vai ajudar muito, pelo menos dar uma estancada na sangria, como eu falei antes, e possibilita as pessoas de não se descapitalizarem totalmente. De repente consegue ter um respiro para tentar sobreviver nesse momento e mais à frente atuar. E a gente pensar também em soluções agora aqui internas, né? Primeiro é preciso que se tenha, tem que se fazer um calendário pensando semana a semana, né? Semana que vem como é que a gente vai fazer, o que a gente vai aos poucos poder ou abrir ou não abrir, mas pelo menos como é que a gente vai definir. E em questão dos tributos e dos impostos, talvez seja uma coisa que todo mundo vai pensar em como é que você vai equilibrar. As pessoas precisam ter um respiro nesse momento dos tributos, mas ao mesmo tempo a prefeitura precisa arrecadar para poder dar conta do sistema de saúde que já estava beirando colapso. Então, essa semana a prefeitura encaminhou para a gente, encaminhou ontem até, um projeto de lei de um pacote tributário, e entrou na pauta para a gente fazer uma avaliação e semana que vem talvez tenhamos que votar. Então, acho que agora é o momento da gente buscar o máximo possível. Eu, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, vou estar a todo momento levando assim, as dificuldades e demandas do setor, da indústria dos eventos, da indústria do turismo, do setor de bar e restaurante, para a gente conseguir ser mais um agente para ajudar nesse momento difícil, fazer com que todos consigam sobreviver e suportar e que possam participar da retomada buscando aí o sucesso. Fernando, aproveitando a fala do vereador sobre a linha de crédito emergencial, essa linha de crédito tem sido a única saída para esse momento, considerada por vocês? Infelizmente acho que o vereador abordou muito bem todo o pano de fundo que cerca esse assunto e também outros pontos relevantes da nossa atuação como Sindrio, junto ao poder público em termos de pleitos também, muitos deles já encaminhados até pelo vereador na Câmara dos Vereadores, mas também em outros âmbitos, né, estadual e federal. Por que o crédito agora é a bola da vez e é ele que vai definir os rumos do setor, seja por uma eventual retomada, seja pelo fim de grande parte dos estabelecimentos? Porque nenhuma empresa de pequeno porte, a gente está falando de mais ou menos 90% das empresas do setor são de pequeno porte, nenhuma empresa de pequeno porte tem caixa para aguentar muito tempo sem receita, principalmente tendo sido de uma hora para outra. Quer dizer, a gente vinha de 3 anos de uma crise já prolongada, que todos conhecem os motivos, essa concorrência desleal com a informalidade, né, com camelôs, com quentinhas, os problemas de segurança da cidade, até o próprio colapso financeiro e econômico que a cidade do Rio vinha passando e o Estado também nos últimos anos. Então, os bares e restaurantes eles são o espelho disso, eles são o espelho da sociedade. E a gente já chegou muito fragilizado nesse momento. E aí, a receita é cortada do dia para a noite, significa dizer que essas empresas que têm custos fixos altos, de aluguel, pessoal, etc., não conseguem dar conta das suas despesas mais. Alguma pesquisa nossa, um levantamento mostra que, em média, elas tinham de 15 a 30 dias de condição de sobrevivência. Esse tempo já passou. Então, na verdade, todas estão com caixa zerada nesse momento. E aí, por que o crédito é a solução? E a gente chama muito de um crédito emergencial,
com crédito de guerra. A gente está falando de outro tipo de realidade. Não adianta aplicar os mesmos filtros que a gente tinha antes para concessão de crédito, porque eles simplesmente não vão funcionar porque o mundo mudou. Então, como é que era a análise de crédito tradicional? Você checa se a empresa tem alguma restrição, né? Negativação de Serasa, protestos, etc. A resposta será sim, essas empresas estarão negativadas. Você checa se essas empresas têm dívidas tributárias. A resposta será sim, elas têm dívidas tributárias. E, por fim, você pede para elas garantias, né? De preferência, garantias muito robustas. Imóvel, veículos, etc. A resposta será não, essas empresas não têm garantias. Portanto, a análise formal não funciona. Ou bem, e aí nesse campo o governo federal tem um papel fundamental, ou bem o governo federal entra como garantidor dessas operações e também como legislador alterando as condições de garantia de análise, né, legalmente falando, permitindo que quem concede o crédito flexibilize essas condições, ou o crédito não chegará na ponta, que é o que o vereador já citou. Então, as faladas linhas do BNDES, linhas especiais, etc., não estão chegando na ponta. O pequeno não consegue acessar. Ele conseguiu acessar para a folha de pagamento. Mesmo assim, aqueles que já processavam folhas de pagamento por dentro dos bancos, que também são a minoria. Só empresas mais organizadas têm conta salário para todos os funcionários. Todas as outras também não conseguiram. Então, a gente pode até pensar, não está se falando tanto disso, mas é um debate a se ter, em apoios financeiros a fundo perdido, como foi no caso da MP 936. Aí você pensa, mas isso é coisa de países onde o Estado intervém muito na economia. Bom, os Estados Unidos, que é um modelo de país extremamente liberal, já fez isso, tá? Ele já deu dinheiro a fundo perdido para hotéis, bares, restaurantes, etc. Então, os Estados Unidos, que para muitas pessoas é um modelo de liberalismo, já adotou esse tipo de medida, está dando dinheiro sem pedir de volta. Então, eu não estou falando de nada de outro mundo, tá? Agora, se não fizer isso, a gente está falando de quê? Colapso financeiro e econômico das empresas que mais geram empregos. Aqui no Rio de Janeiro, até o início da crise, os bares e restaurantes geravam 110 mil empregos diretos e a nossa cadeia é muito longa, envolve distribuidores, prestadores de serviço, pequenos produtores rurais, uma série de fornecedores, o que faz com que você possa ter uma proporção tranquila de 1 para 5. Nós estamos falando de 500, 600 mil empregos gerados, tá? Além de ser o setor que mais empregava jovens de 18 a 24 anos, né, Fernando? Exatamente, perfeito. E uma outra conta que muitas vezes não é considerada é a quantidade de famílias que são os chamados empresários, mas não são empresários capitalistas, são pessoas que vivem do sustento dos seus negócios. Esses também não têm mais renda. Então, é uma situação que realmente a gente está falando de impactos não só financeiros, não é mais ter lucro ou não ter. A gente está falando de questões sociais muito relevantes. Vereador, como você enxerga esse cenário, né, pós-pandemia, se esse isolamento social continuar? A gente não sabe até que ponto vai continuar. A gente, pelo menos as notícias que vieram ontem e hoje, já pelo menos os governantes se permitem colocar que em maio é possível que já tenha uma abertura gradual, né? Agora, como é que eles vão fazer? Eles vão ter que buscar um planejamento para saber quais setores vão começar a ter essa abertura e fazer gradualmente, obviamente dentro de uma situação que minimize completamente os riscos de contágio, os riscos de contaminação. Mas acho que realmente chegou o momento de planejar e pensar para executar nessa virada de mês esse momento da reabertura. A gente só precisa acompanhar para que se faça de uma forma bem cuidada e consiga equilibrar a situação da saúde com a situação econômica. Agora, a gente vislumbra que o que vai ser necessário para esse pós-pandemia. Projetos, sejam no âmbito federal, estadual ou municipal, vão ter que ser colocados para a gente tentar dar o máximo possível de fôlego para a economia voltar a girar. Aqui no município, além desse pacote tributário, que eu não posso nem falar muito dele agora, porque, como eu falei, o texto chegou ontem, e a gente vai analisar assim, ao longo dessa semana, para na terça-feira que vem, talvez ele esteja mais ou menos na posição da pauta para votação. E dentro desse pacote a gente vai analisar o que a gente pode fazer para emendar, para alterar, se ele já é um pacote que já veio mais ou menos
de acordo com a demanda dos setores econômicos, do setor de bar, restaurante e afins, por aí vai. Mas serão necessários outros projetos para tentar buscar essa retomada. Por exemplo, hoje a gente vota em segunda discussão, que ele fala da isenção da TUAP de um trimestre específico. Por exemplo, o setor de bar e restaurante, aqueles que usam mesas e cadeiras nas áreas públicas, eles pagam a tal da TUAP, que é a taxa de uso de área pública. A própria definição de taxa já diz que é um tributo que é vinculado, ou seja, você usa a situação e você paga a taxa em cima, diferente do imposto. O imposto você arrecada, vai para onde você tem lá para o cofre e depois usa como quiser, mas a taxa não, ela é vinculada. Então, se os bares estão fechados, não estão usando as calçadas para a colocação das mesas e cadeiras, nada mais justo do que para que eles não paguem essa taxa enquanto não puderem usar as mesas e cadeiras nas calçadas. Então, essa foi a ideia. O projeto de lei foi colocado, a gente conseguiu incluir uma emenda para deixar isso bem claro. Dificuldade. O segundo trimestre, que é esse que está pior aí para todo mundo, o vencimento foi agora no início de abril. Então, a gente está tentando até ajustar o texto para que quem fez o pagamento, quem conseguiu pagar esses créditos, sejam compensados no terceiro trimestre da TUAP, e quem não pagou vai ter isenção e não vai precisar pagar. Né? Eu só não falo para fazer isso porque a gente precisa aprovar o projeto com a emenda pronta e o prefeito precisa sancionar. Mas esse é o nosso objetivo. Esperamos que hoje, ao segundo da pauta, a gente consiga votar em segundo. Esperamos que a prefeitura, como foi conversado com a secretária de Fazenda, deve encaminhar também alguns projetos em relação a matérias urbanísticas que possam também ajudar a retomar o desenvolvimento da cidade, incluindo aí toda a questão econômica. Isso vai ser necessário fazer. Ela não deu detalhes, a gente está conversando bastante para estudar aí quais são as melhores formas, mas é importante fazer. Tem um outro projeto que a gente aprovou, que trata do fundo relacionado à Covid-19, ou seja, quem quiser ajudar com doação, bota o dinheiro no fundo para ajudar especificamente para a pandemia. Porém, já está tramitando um projeto, antes mesmo da pandemia, de retomada do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Antigamente era Fundo de Desenvolvimento Econômico do Trabalho, Emprego, tudo junto. Aí depois separou, que foi criado com Fundo só de Trabalho e Emprego. Então agora a gente precisa meio que regulamentar esse Fundo de Desenvolvimento Econômico e botar ali as regras para que também seja um fundo que possa ajudar a captar recursos para fomentar a economia nesse pós-pandemia. Então acho que vai ser bem importante e necessária a atuação dos executivos, dos legislativos, em todas as esferas, para a gente conseguir ajudar esses setores a retomar. E, mais uma vez, também tem um projeto tratando de linha de crédito, tanto no governo do Estado quanto aqui no município. Tem essa do governo federal, que é quem pode ajudar. A AG Rio estava tentando, mas também ficou, se não me engano, o Fernando pode até me colocar isso melhor, mas a AG Rio ficou super lotada de pedido e não está conseguindo também dar conta dos pedidos que chegam para linhas de crédito com condições boas. E aqui no município tem há pouco tempo foi criado o Fomenta Rio, que seria uma forma também de tentar abrir uma linha de crédito, mas o município está com a capacidade dele de endividamento de dinheiro muito pequena. Né? Então, vai ser bem complicado e difícil, até porque a secretária de Fazenda ela conversou com a gente na reunião que foi feita, que há uma previsão de queda de arrecadação de 1,6 bi de abril a junho. Então, a gente está falando de valores muito altos a nível de município. Né? A gente vai ter que lutar. Né? O governo federal tem que botar a mão pesada para ajudar, porque e as três o que mais a gente esferas, precisa nesse momento. E as três esferas estão com o mesmo pensamento, né? Para não divergirem de forma alguma. Eles pensam exatamente dessa forma. Eles têm realmente que trabalhar as três esferas juntas, né? Sem nenhum problema. A gente sabe que seria o correto, né? Mas na prática, você pega o governo do estado que não fala com a prefeitura nem fala com o governo federal. Aí, às vezes, você tem decisões municipais diferentes das estaduais que são diferentes as duas da federal. O próprio setor de bar e restaurante é um exemplo. Há um decreto do governo do estado falando que recomenda o funcionamento deles com 30% da capacidade, não somente com delivery, só que a prefeitura, pelo decreto municipal, diz que não, é só o delivery. Então,
assim, não teve uma conversa, um alinhamento para definir, não, esse setor aqui a gente vai tratar dessa forma, o outro setor a gente vai tratar dessa forma. Ou seja, às vezes, com os diversos setores, o Estado pensa de uma forma, a Prefeitura pensa de outra E qual a se importância embola. desses três, e qual a importância, vereador, desses três setores estarem unidos nesse momento tão difícil que a população está passando, que todos nós estamos passando? Se todos estivessem realmente unidos, com certeza as soluções na prática já estariam na mão deles, né? Tanto as linhas de crédito, quanto as regulamentações do funcionamento das várias atividades, né? Não teríamos dúvidas. A todo momento, né? O Fernando sabe muito bem disso, toda hora tem um dono de bar, um dono de restaurante, um dono de padaria me liga perguntando, pô, mas eu posso abrir, como é que eu faço? Eu estou fazendo isso, eu estou certo, eu estou errado? Então, a todo momento fica a dúvida, há uma insegurança jurídica grande, né, nesse momento. E é ruim, porque tudo que fica tudo que não fica claro, as pessoas, cada um faz de um jeito e estão fazendo porque acham que está certo, não é porque estão sendo indisciplinados, não. Mas às vezes fazem porque não, mas esse decreto está dizendo que eu posso abrir. Não, o outro aqui está dizendo que eu tenho que fechar. E aí fica essa dificuldade toda, infelizmente. Agora, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre outras alternativas, né, que possam, que ajudem a cidade a pulsar novamente, por mais tenebroso que pareça esse cenário. Na opinião de vocês, quais são outros caminhos que podem ser estabelecidos para evitar essa bancarrota de bares, restaurantes, de hotéis? Eu queria perguntar a vocês se a população pode ajudar de alguma forma. Olha, a gente Fernando? pode, eu acho que existem soluções bem criativas já acontecendo, já em marcha, e outras certamente virão ao longo do tempo. Você tem, por exemplo, muitos negócios utilizando um sistema de vouchers, onde o cliente paga um valor agora e recebe um benefício no futuro, né? Várias empresas fizeram isso, existem plataformas de funcionamento, e esses bares e restaurantes estão anunciando nas suas mídias sociais. Então, é uma maneira também... Isso serve também para, de repente, evitar o cancelamento, né? Você fica como se estivesse com uma garantia para você usar num outro período, num período próximo. Pessoas que já tinham comprado pacotes, estadias... Não, a ideia, na verdade, são vouchers que foram vendidos após o fechamento dos bares. Então, como é que funciona muitas vezes? Eu tô com meu bar fechado, e aí eu falo o seguinte, olha, se você comprar, vamos dizer, tem uma ação muito grande, já acontecendo nesse sentido. Se você comprar um voucher de R$50, você pode consumir 100 quando o restaurante reabrir. Então, é um belo benefício para quem está comprando, porque vai pagar 50 para consumir 100, mas é um belo benefício também para o estabelecimento que está adiantando uma receita no momento onde ele está com um fluxo de caixa muito prejudicado, né? Existem também outros bares e restaurantes vendendo experiências, então degustações, etc., festas, eventos, tudo para um momento futuro. Então o cliente paga agora para receber depois. É uma aposta, isso tem muito a ver com relacionamento. Bares e restaurantes, em geral, fazem muito parte da vida das pessoas, né? É o bar da esquina que eu frequento com meus amigos, com a minha mulher, né? É onde eu saio, eu converso, eu encontro as pessoas, eu tive um momento especial. Então, tem muita coisa em relação até de comportamento afetivo em cima disso. E por isso é muito comum também, como são pequenos negócios, é muito comum o cliente conhecer os funcionários, os donos. Então, eles têm essa relação muito próxima e por isso também quer apostar e quer confiar que esse estabelecimento vai poder retomar as atividades, né? Então, o caminho de um lado é esse. De outro, é manter alguma atividade comercial nesse tempo, dependendo muito do mundo online. Então, comunicação via mídias sociais e via plataformas de delivery. E também você, de alguma maneira, ter uma atividade, quando possível, né, de takeaway, que é aquela onde o cliente só retira, mas não pode consumir no local. E aí, quanto a esse tipo de atividade e soluções, vem muito, quanto o vereador já citou, é muito importante um alinhamento das esferas locais no que é possível e no que não é, porque o empresariado precisa tomar decisões, essas decisões muitas vezes não são do dia para a noite que você bota em prática um novo serviço, um novo produto. Você precisa de algum nível de previsibilidade. Então, por isso, a gente pede muito que na hora da retomada haja também uma comunicação prévia de qual será esse alinhamento, datas e também que restrições, porque a gente sabe que não vai ser no primeiro dia, está tudo liberado, vida normal. Claro que não. Então,
quando houver a reabertura, que restrições serão essas? Vamos combinar bem Estado e município para que a gente consiga fazer com que as empresas já retomem as atividades com algum padrão de programação e segurança. Tem que imaginar que são empresas que estão fechadas nesse momento, com seus funcionários, ou muitos, infelizmente, foram demitidos, ou estão com contrato suspenso, ou de férias. Quer dizer, as empresas estão desmobilizadas. Elas também perderam em grande parte seu estoque. Estoque perecível, você tem que doar, porque não tem o que fazer, você não pode guardar. Então, elas vão ter que recomprar estoque, chamar seus funcionários de volta ou recontratar funcionários. Então, é toda uma mobilização. Também não é do dia para a noite que você faz. Então, é importante que haja bastante esse alinhamento e que a retomada, a gente tem que ter muita consciência de que ela será longa. Ela não será no dia seguinte. Então, quando eu bato muito na questão do crédito, aí voltando para o assunto inicial, é que esse crédito está sendo muito falado como se ele fosse uma solução para o momento presente. Ele não é. O presente é só o presente mesmo. A retomada ela vai ser muito mais longa e, portanto, não adianta nada eu pagar minha folha de pessoal e meu aluguel nesse mês e no próximo, e nos meses posteriores, onde eu vou precisar de capital de giro para comprar o estoque novamente, e eu vou operar no vermelho certamente durante 1, 2, 3, 4 meses, até as pessoas realmente saírem na rua como saíam antes, esse crédito vai precisar comportar também esse período da retomada, e aí outras ações, como o vereador citou, de não cobrar TUAP, talvez postergar tributos, isso a gente tem falado muito com o governo do estado também, parcelamentos especiais, diferimento de impostos, tudo isso ajuda muito aqui no momento inicial da retomada, quando as empresas ainda estarão com caixa muito prejudicado, que elas não tenham que pagar certas despesas correntes e possam deixar isso para um segundo momento. Vereador, aproveitando o gancho do que o Fernando falou com relação às pessoas serem mais cautelosas, né, na hora de voltar a frequentar bares, restaurantes e até mesmo na parte mais de turismo com relação a hotéis. Você acredita realmente que as pessoas vão realmente ter uma cautela maior depois desse período de pandemia? Eu tenho certeza de que sim. No início a gente ouvia muito dizer, eu ouvi falar que alguém está doente. Só que agora esses alguém que estão ficando doentes estão chegando mais próximos da gente, né? E já aconteceram casos de pessoas próximas que chegaram a falecer. Então acho que as pessoas estão vendo que realmente, esse negócio não é brincadeira, né? No início se falava, a taxa de letalidade do vírus não é alta. Mas como a quantidade, a forma de contágio é altíssima, quando você pega, por exemplo, 2% de 100 é pouco, mas 2% de 1 milhão é muito. Então, a quantidade realmente assusta. E isso precisa ser levado em conta. Acho que foi uma decisão acertada da Prefeitura quando publicou a obrigatoriedade de quem estiver na rua ter que usar máscara. E isso vai acabar estimulando as pessoas a naturalmente começar a usar suas máscaras, que é o que pode ajudar na hora da reabertura dos estabelecimentos, né? As pessoas já vão estar acostumadas um pouquinho com o uso da máscara quando estiver em local público e vão continuar assim por um tempo, mesmo com os estabelecimentos abertos. Então, acredito que isso vai ajudar já lá na frente, pensando lá na frente, vai ajudar a uma decisão aí mais cautelosa sobre a reabertura gradual dos estabelecimentos. Então, só para exemplificar aqui, pegando também o gancho no que o Fernando falou, mas teve um decreto da prefeitura que foi tratado do horário para delivery, né? A gente sabe que os bares e restaurantes eles funcionam principalmente na hora do almoço até, né, tarde da noite, às vezes madrugada. E no primeiro momento isso é publicado que o delivery só seria feito das 10 às 16 horas, de forma equivocada, não que foi o desejo. Mas toda hora você tem que ficar lembrando, não, tem que ajustar, porque está errado, tá? Hoje ajustou, depois eles refizeram lá, tiraram essa coisa do horário. Você acha que isso, mas de repente, a todo momento, né? Você acha que o delivery ainda é um desafio, o vereador? A gente vê essa dificuldade toda aqui na cidade? Sim, porque tem gente que está acostumada, mas muita gente não. Nós mesmos sempre acostumamos a fazer nossas reuniões presencialmente. Agora a gente está acostumando a fazer sessões virtuais, reuniões virtuais, né? Não é a mesma coisa, mas agora é uma realidade, né? E isso no pós-pandemia vai continuar. Não que a gente não vá fazer as presenciais, mas com certeza nós faremos mais vezes as reuniões virtuais.
né? É um complemento, mas vai ser um complemento que vai ser utilizado muito mais do que ele é utilizado agora. E falando mais uma vez aí do setor, o Fernando falou também certo. A gente precisa agora fazer, como é que a gente vai conseguir ajudar dentro do nosso âmbito aqui o setor de bar, restaurante e do turismo em geral. Tem esse projeto para a questão da TUAP agora, que a gente espera que consiga aprovar e seja sancionado. Teve a postergação da TLS, que é a taxa de licenciamento sanitário. Ela teria o vencimento agora para 30 de abril. A pessoa tem que fazer o requerimento do licenciamento dentro do prazo, até o dia 30 de abril, porém, a data da guia de pagamento não vai ser para o dia 30 agora, vai ficar para 30 de junho. Então, está dando mais 2 meses para que as pessoas consigam, talvez, ter uma situação melhor de respiro para conseguir pagar essa taxa, né? Isso é uma coisa bacana e importante. E a gente precisa fazer, tem que ser como política pública, ações de incentivo e de marketing. Tá? O governo tem que ajudar nisso. Por exemplo, o tal do não cancele e remarque. Aí falando especificamente das agências, do setor de hotéis, hostels. Eu fiz até um vídeo, né? Eu tenho muito contato com o pessoal do setor de hostel, que é aquela hospedagem que é mais em conta, mais barata, que é menor. E uma coisa que talvez fosse bem interessante é que os profissionais de saúde que não, nesse momento, estão de frente aí no combate à doença, eles pudessem, nesse período que eles têm que ficar afastados de suas famílias, pegar algum hostel que esteja próximo ao seu local de trabalho, ao seu hospital de trabalho, para ficar um tempo ali, né? Muitos hostels têm apartamentos, quartos privativos, não são quartos... como é que chama? Não são os quartos compartilhados, coletivos. São os quartos privativos. E a partir daí, eu acho que seria uma solução bacana, né? Você conseguiria dar conta para que o hostel, os hotéis pudessem ter uma quantidade maior de gente hospedada e, ao mesmo tempo, o profissional de saúde estaria livrando a família daquele convívio que, nesse momento, é perigoso e conseguiria, com preço em conta, com um serviço em conta, participar nesses 2 meses, ter acesso nesses 2 meses aos serviços e que pudesse realmente ficar esses 2 meses afastado, mas com uma qualidade e um preço acessível. Então, e pensar, inclusive, também, vereador, e pensar, inclusive, também com relação a maneiras de estimular, né, tanto o turismo aqui nacional quanto o internacional, depois, né, pós-pandemia, porque, como o Fernando mesmo disse, vai ser um retorno lento, né, para que a cidade não sinta tanto mais quanto já a gente já vai estar sentindo, não é isso? Exato. Acho que vai ser importante ser uma política pública de todas as esferas governamentais, um programa de incentivo e de apoio ao turismo, né, ao setor de bar e restaurante, que faz parte do contexto do turismo. Por quê? A gente precisa valorizar o que é nosso. Agora é a hora da gente ser mais nacionalista mesmo, né? A gente precisa, assim, entender que esse vínculo que nós já temos, né, de acordo com o que o Fernando falou, com o dono do bar, com o dono do restaurante, com as pessoas que estão ali próximas da gente, que tem esse tipo de negócio, a gente precisa agora valorizar esse vínculo, valorizar essas pessoas e fazer de tudo para ajudar, né? O que tiver a nosso alcance, a gente precisa fazer. Então, essa questão do voucher, se eu hoje, por exemplo, eu não tive queda no meu rendimento nesse período, né? Eu tenho que entender que para mim vai ser muito bom. Eu vou comprar um serviço que eu vou usar, beleza, daqui a 2, 3 meses, de repente, ou um produto que eu vou usar daqui a 2, 3 meses, e vou pagar muito mais em conta agora do que depois, mas de qualquer forma eu estou ajudando também no caixa ali do estabelecimento, que nesse momento está, né, ali respirando quase sei lá como. E, então, acho que é uma forma de todo mundo se ajudar. Fica bom para o consumidor, fica bom para o dono do negócio e não deixa de ser uma forma de uma grande ajuda. Às vezes, um pequeno gesto você pode transformar numa grande ajuda. Então, isso tem que se tornar como uma política de incentivo mesmo, política pública de incentivo. E acho que essa MP 948 para o setor do turismo foi muito boa, o setor de turismo e eventos. Foi excelente, no sentido de que você não deixa todo mundo descapitalizar de repente. Então, o fato de você promover só o ressarcimento somente num prazo de até 1 ano após tudo isso passar, eu acho que consegue todo mundo ali sobreviver para aos poucos conseguir dar conta das contas que aos montes estão chegando, né? Então essas ações são extremamente necessárias e precisa realmente, o Estado agora tem que ser intervencionista
no sentido de fazer o equilíbrio das forças. Tá? Isso é fundamental e vai ser fundamental para todos nós aqui. Agora, para a gente finalizar, começando com você, Fernando, uma mensagem final para quem está nos assistindo, e eu também quero perguntar, na sua opinião, o que a gente pode tirar de positivo com esse momento de pandemia? Vamos lá, tentando ser bem breve, o primeiro que eu peço a todos os donos de bares e restaurantes e também aos clientes é assim, calma, prudência, a situação é muito difícil, vai deixar muitas cicatrizes, mas vai passar. Então, tomem decisões mais racionais possíveis, se informem em dados seguros. O Sindrio tem uma página, sindrio.com.br, onde tem muita informação específica sobre o setor. Tem um e-mail plantãocoronavírus@sindrio.com.br, onde todas as dúvidas da categoria são retiradas em até 24 horas, idealmente. Então, você tem ali um canal de informações seguras. Cuidado com correntes de WhatsApp que muitas vezes vão só desinformar. Então, se informem para tomar boas decisões. Segundo, colaborem, estejam juntos. É um momento onde eu acho que essa já é uma grande lição desse momento, dessa crise. O Sindrio, como entidade, nós somos a maior do Brasil em número de associados, porque já vimos fazendo um trabalho. A gente espera conseguir aumentar esse número mais ainda, porque as pessoas têm procurado muito e têm entendido que juntos a gente consegue fazer mais. Então, isso não é só através do Sindrio, é através da sua rua, dos comerciantes do seu bairro, dos seus vizinhos. Então, acho que esse sentimento de comunidade tem se acentuado e é importante isso, porque isso vai ser a base da nossa retomada. E, por fim, eu acho que é um aprendizado também, o pequeno empresário ele tem muita coisa da frente da loja, né? Do contato com o cliente, do comercial, mas esquece muitas vezes daquela gestão mais nua e crua, mais dura do financeiro, do fluxo de caixa, das questões jurídicas, tributárias, etc. E eu acho que essa crise mostrou também a importância de se saber gerir bem esse lado. Então, buscar sempre bons parceiros, boas fontes de informação para conseguir ter um back-office bem organizado. Vereador, eu peço que você finalize, então, por favor. Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade dessa conversa. Desde já, publicamente, externar meus parabéns ao Fernando e a toda a equipe do Sindrio pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, especialmente nesse período de dificuldade, porque não é qualquer um que dá a cara a tapa e fica ali pronto para tentar ajudar o ramo setor que está passando por um momento muito complicado, como nunca passou. Então, deixo aqui já meus parabéns ao Fernando, ao Rafael, toda a equipe do Sindrio, a todos que estão ali associados, que confiam e estão vendo que realmente a luta é grande, né? A gente nunca pode prometer o resultado, mas a gente promete que a luta vai ser incessante. Dentro dessa luta, com certeza, teremos algumas vitórias. Então, meus parabéns por tudo. E esperamos que realmente a crise sirva de lição, sirva de aprendizado, que a gente consiga pegar o que aconteceu de ruim, o que está acontecendo de ruim, para conseguir fazer com que cada um se aperfeiçoe. O dono do bar, o dono do restaurante, que tem uma gestão que ele sempre fez, aqueles que fazem uma gestão mais pessoal, que possam também se preocupar, como ele falou, com uma coisa mais profissional, né? Porque a partir de agora isso vai ser uma demanda inevitável. A gente vai ter que fazer o equilíbrio entre não perder o vínculo pessoal, que é importante, né, para todo mundo, principalmente no setor, mas também melhorar a questão da própria gestão ali, né, profissional. E a gente pensar sempre em formas de ajudar todos os setores para a retomada. O setor de bar-restaurante, os outros setores econômicos, eles são os responsáveis por mover a cadeia econômica do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade com vocação turística. Então, é uma cidade com a vocação de ter os seus bares e restaurantes, onde as pessoas gostam de sentar, muitas vezes sentar fora do bar, né, lá de fora, ali na calçada, na mesa e cadeira na calçada. E, para isso, mais do que nunca, o legislador e os chefes de executivo vão precisar entender esse novo momento e aprovar projetos e leis que sejam realmente relevantes para ajudar nessa retomada, né? Não é hora mais de ficar com demagogias, não é hora mais de ficar com populismo. Agora é hora de sentar e ver quais são as decisões que nós precisamos tomar e que realmente vão ajudar essas pessoas, esses empreendedores, aqueles que ainda acreditam no Rio de Janeiro, a conseguirem continuar investindo aqui no Rio de Janeiro. A gente tem que passar por isso, isso vai ser necessário, e espero que a Câmara, a Alerj, o Congresso Nacional e os 3 chefes de executivo entendam
que precisamos cada vez mais pensar juntos para que as decisões tomadas sejam as melhores e a gente consiga promover uma nova onda de fomento à atividade econômica do Rio, especialmente nessas que já fazem parte da cultura, né, da cidade, para que todos consigam suportar esse momento, mas vislumbrando um crescimento futuro que vai ser bom para todo mundo. Bem, eu agradeço a participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Fernando. Obrigado, vereador. Obrigado, Ingrid. Foi uma ótima oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.